Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é que a maioria das pessoas não falha por falta de meta. Falha por falta de planejamento. Todo começo de ano é a mesma coisa. Vou emagrecer, vou ganhar mais. Esse ano eu mudo de vida. Só que não basta querer. O que transforma uma meta em realidade não é o desejo, é o como. A gente tem que tomar a decisão todos os dias. A gente tem responsabilidade, prazo, conta para pagar, uma vida que exige maturidade. E afinal, meta sem estratégia vira frustração. Sem estrutura, ela vira ansiedade. E sem execução, vira só uma promessa para si mesmo. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar de forma prática e baseado em ciência como eu estruturo as minhas metas ao longo do ano. Nos negócios, na saúde, nos estudos e no tempo com a minha família. É o mesmo raciocínio que eu uso para conduzir todos os meus negócios. Desenhar o ano do meu time e tomar boas decisões. E baseado no que eu estudei, testei e principalmente nos resultados que eu colhi nos últimos anos. Então pega agora um papel e caneta, porque hoje você vai sair daqui com um plano claro para atingir suas metas ainda esse ano. Combinado? Fica comigo até o final, porque eu também vou entregar um modelo simples, estruturado e aplicável para transformar 2026 em um ano de execução e não apenas de planejamento. Antes de falar sobre ferramentas e métodos, eu quero voltar uma etapa. Porque não adianta nada acelerar se a gente está na direção errada, não é mesmo? E tem uma pergunta que eu sempre faço quando penso nas áreas da minha vida. E eu quero que você responda isso agora. Se você continuar exatamente como está hoje, com as mesmas decisões, o mesmo jeito de trabalhar e o mesmo ritmo, onde você vai estar no dia 31 de dezembro de 2026? E não é onde você gostaria de estar, é na prática, onde você vai estar, se nada mudar. Pensa e visualiza. É esse lugar. Se você não gostou do que você viu, esse desconforto é um sinal. E é justamente esse desconforto que vira combustível para a mudança e para a direção. Inclusive a ciência confirma isso que eu estou dizendo aqui agora. Tem uma pesquisa que foi feita que estudaram metas há décadas e descobriram um ponto central. Metas claras e desafiadoras elevam a performance em 90% a 250%. Porém, quando não estão alinhadas aos valores pessoais, reduzem tanto a motivação quanto a capacidade de cumpri-las. Mas quando a meta não conversa com o que é importante para a pessoa, ela desorganiza mais do que ajuda. Para facilitar, eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Não adianta colocar uma meta agressiva para a empresa se por dentro você sabe que está indo para um lugar que você não quer. E também não adianta mirar no dobro de faturamento, por exemplo, se o preço disso é perder a saúde, o casamento e a relação com os filhos. Não pode, isso não pode acontecer. Então agora faz o seguinte, pega o papel e caneta que estão aí perto de você, o seu bloco de notas e escreve. A área que vai ser prioridade para mim em 2026 é... Você pode ter metas em várias áreas, mas para organizar o foco, você precisa de uma prioridade clara. Tem um livro do Brendon Burchard que chama O Poder da Alta Performance. E ele diz que é o seguinte, que a clareza na direção é o que evita dispersão e constrói alta performance sustentável. Aliás, é um conceito que ele defende. E é com essa direção definida que a gente vai avançar agora. Você vai transformar esse desejo abstrato de eu quero melhorar em uma meta concreta, específica e mensurável. Agora que você escreveu qual é a área prioritária para você em 2026, a gente precisa tirar do campo do desejo e colocar no plano material. E eu vou usar um modelo clássico, mas do jeito que funciona na vida real. Bem diferente da versão superficial que você vê por aí. É o modelo SMART. Escreve aí no papel. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Ou seja, com prazo. Então vamos pegar um exemplo que dói no bolso, porque assim todo mundo entende, né? Tem gente que fala, em 2026 eu quero juntar dinheiro. Posso ser sincero com você? Isso não é uma meta, é apenas uma boa intenção. Eu quero que a gente destrinche isso dentro do modelo SMART. Meta específica, primeiro você tira a meta do campo abstrato, não é dinheiro, são R$20 mil, e uma conta específica de reserva. Meta mensurável, a partir daí, entra a pergunta mais prática. Como que eu meço isso? E aqui você consegue olhar mês a mês e ver se está com 2, 5, 8, 10 ou 15 mil guardados. Na meta atingível, depois que você sabe o que quer e como medir, vem a parte da sensatez. Isso cabe na sua realidade hoje?
Você olha para a sua empresa, para o seu salário, para os seus custos e avalia se esse valor mensal faz sentido com possíveis ajustes. E aí chega a hora da meta relevante. Com a viabilidade clara, falta a pergunta que separa metas fortes de metas que são fracas. Isso importa de verdade para a sua vida? Essa é a pergunta. Aqui a meta se conecta com algo maior, com propósito, com significado. Pode ser segurança na família, estabilidade no negócio ou liberdade financeira no futuro. E por fim, vem o que transforma desejo em compromisso: o prazo. Afinal, sua meta precisa ter tempo dedicado, precisa ser temporal, precisa ter prazo. Nesse exemplo, o prazo é 31 de dezembro de 2026. Entendeu? Assim fica mais fácil. E essa mesma lógica vale para a carreira ou para o estudo. Por exemplo, ela vale para qualquer área da nossa vida. Não é falar que você quer estudar mais em 2026. A meta inteligente seria: em 2026 eu vou concluir uma pós-graduação na área de administração de empresas, por exemplo, e estudar pelo menos 30 minutos por dia, das 6h30 às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Consegue perceber a diferença? Meta específica, mensurável e com prazo. Lembra dos pesquisadores que eu citei antes? Eles estudaram metas por décadas e chegaram a uma conclusão muito clara: metas específicas superam metas vagas. Ou seja, quando você sabe exatamente o que você quer, a sua atenção e energia se alinham. E essa clareza se conecta com outro ponto que eles também encontraram na pesquisa. Metas desafiadoras, desde que sejam possíveis, geram mais comprometimento do que as metas mais fáceis. Ou seja, o desafio certo engaja mais do que o conforto. E tudo isso leva a uma terceira conclusão dos dois. Poucas metas bem definidas funcionam muito melhor do que listas grandes de metas. Isso é, quando você foca em menos, você entrega mais. E de acordo com esses dois autores, esse é o arcabouço que sustenta qualquer planejamento sério de metas. Isso está alinhado com um estudo sueco também de estabelecimento de metas e aceitação de desafios para a mudança de comportamento. Esse estudo fez algo que é muito interessante. Ele acompanhou 850 pessoas e observou como elas definiam metas na vida real. E o resultado trouxe 3 aprendizados importantes. Primeiro aprendizado: metas demais não funcionam. Mesmo tendo liberdade para criar vários objetivos, 79% das pessoas acabaram escolhendo apenas uma meta principal. Isso significa que quando a meta é importante de verdade, a maioria das pessoas concentra energia em um único foco. O segundo aprendizado mostrou que quando a pessoa personaliza o desafio, como criar algo que combina com a sua rotina e com a sua realidade, por exemplo, o engajamento dispara. Olha só, esse estudo encontrou que 47% das pessoas criaram ou adaptaram desafios próprios, o que aumentou a aderência porque o plano fazia sentido para a vida real delas. E por fim, o último aprendizado. Mesmo com boa intenção, as metas que eram genéricas não mudaram o comportamento. Esse estudo concluiu que definir metas não garante transformação. O que muda de verdade o comportamento é ter a meta alinhada com o que importa, desdobrada em desafios concretos e construída para caber na sua rotina. E é aqui que entra um princípio fundamental que você precisa saber. A meta só funciona quando combina com a tua vida, com o teu negócio, com os teus horários, com as suas próprias limitações e, acima de tudo, com as suas prioridades. Não adianta copiar a meta de alguém que vive uma rotina completamente diferente da tua. E por isso, você não precisa de 20 metas. Você precisa de poucas metas, mas muito bem definidas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 1, 2, no máximo 3 metas grandes por área, que são importantes para mim. Vou te dar um exemplo. Na área financeira, pessoal, a meta pode ser juntar R$50 mil de reserva. Na área de negócios, a meta pode ser aumentar o faturamento da minha empresa em X% com a margem mínima de Y%. Na área da saúde, a meta pode ser reduzir de 100 quilos para 95 quilos e reduzir meu percentual de gordura de 15% para 12% até o final de 2026. Agora eu quero que você faça o mesmo. Pega papel e caneta, pega teu bloco de notas e escreve aí 1, 2, no máximo 3 metas, mas ela tem que ser smart, dentro da sua área prioritária para 2026. Falando em metas de negócio, vamos pegar um exemplo muito comum hoje. É aquele profissional que quer lançar um projeto online, por exemplo, criar audiência e começar a vender pela internet. Um projeto digital pode ser prestar serviço,
vender algum produto, criar algum conteúdo ou desenvolver, por exemplo, a sua própria marca. Isso, por si só, já pode ser uma excelente meta SMART. Ela é específica, mensurável e tem prazo. Mas existe uma dor real nesse processo. Como colocar esse projeto no ar de forma rápida, estruturada e sem depender apenas das redes sociais que mudam o algoritmo o tempo todo? Por exemplo, alguns seguidores que trabalham com design, tráfego pago, copywriting ou edição de vídeo me perguntam sobre ferramentas para negócios online. E eu sempre respondo: use a melhor que se encaixa no seu momento. Para sites rápidos, acessíveis e que escalam com você, a minha indicação sempre é a Hostinger, porque é o jeito mais prático de transformar sua ideia em algo real, online e que vende de verdade. Inclusive agora em março, que é o mês do consumidor, a Hostinger está com uma condição promocional por tempo limitado. E eu quero falar aqui da Hostinger porque eu acredito nela e que acaba sendo um ótimo momento para você começar esse seu negócio agora em março, gastando pouco. Porque é o seguinte, vamos pensar junto. Se não agora, quando que você vai lançar o teu projeto online? A ideia que está na tua cabeça hoje pode continuar como um dia eu faço, ou pode virar um projeto concreto ainda esse ano. E o melhor é que você não precisa ser programador, nem especialista, nem em tecnologia, nem em design. Eu não sou. A turma aqui que trabalha comigo também não é. A própria inteligência artificial da Hostinger ajuda você a montar o seu site em poucos passos. Isso vai economizar o seu tempo e o seu dinheiro. Na prática, funciona de forma muito simples. Vou te mostrar. Você escolhe o modelo, ajusta o título, coloca na sua bio, define o seu objetivo e pronto! O site já pode estar no ar e já é adaptado para o celular, ou seja, qualquer pessoa que entra pelo mobile já vira cliente, seguidor ou comprador, sabe? Ficar bonitinho, ficar responsivo, não vai dar pau. É como se fosse a sua casa própria na internet, sem depender exclusivamente das redes sociais e dos algoritmos que mudam o tempo todo. Essa é a verdade, né, gente? Então, se uma das suas metas para 2026 é tirar algum projeto digital do papel, criar audiência ou começar a vender online, esse pode ser um passo muito estratégico para você. O link está aqui embaixo na descrição. E se você usar o cupom JOELJ, você ainda tem 10% de desconto extra. Porque quando o seu site entra no ar, você deixa de ser alguém que planeja começar e passa a ser alguém que começou de verdade. E começo vence intenção todos os dias. Agora que você tem uma meta clara para 2026, a gente vai resolver outro problema sério do planejamento. Aquela meta anual que vira desculpa para empurrar com a barriga. Você sabe como funciona. Janeiro é o mês da empolgação. Depois vem fevereiro e aí a correria começa. E quando você percebe, já está em junho. Chega outubro e você se lembra que tinha metas para cumprir. Eu tenho uma recomendação de um livro, inclusive, que se chama Um Ano em 12 Semanas. Muito legal, do Brian Moran e do Michael Lennington. Esses autores escreveram esse livro de maneira assim, absolutamente incrível. A ideia central do livro é muito interessante. Em vez de pensar o ano como um plano de 12 meses, você passa a enxergar o ano como 4 ciclos de 12 semanas. E cada ciclo funciona como um mini ano, com metas próprias, plano próprio, revisão no final. E por que esse método funciona tão bem? Porque quando o prazo é curto, você sente urgência. Você não fica com aquela sensação de tem um ano inteiro para resolver depois. E ao mesmo tempo, 12 semanas é o tempo suficiente para tirar do papel um projeto relevante. Dá. Pior é que dá. E para facilitar a sua compreensão, eu vou pegar aquele exemplo da meta financeira que a gente falou há um tempo atrás aqui nesse vídeo. Até 31 de dezembro de 2026, eu vou ter R$20 mil de reserva. Lembra desse exemplo? Então, se você olha isso como um bloco único de 12 meses, parece distante demais. E quando parece distante, o cérebro tende a procrastinar e dizer, depois eu vejo. Agora, se a gente divide em 4 ciclos trimestrais, a lógica muda completamente. Trimestre 1, juntar R$5 mil. No TRI 2, mais 5. No TRI 3, mais 5. No TRI 4, mais 5. Dentro do primeiro trimestre, a pergunta deixa de ser vaga e passa a ser prática. O que eu preciso fazer nesses próximos 3 meses para fechar os primeiros R$5 mil, por exemplo? Talvez cortar 2 despesas específicas, ou negociar uma dívida que consome juros, ajustar o preço do serviço, rever propostas comerciais, ou até criar uma nova fonte de receita mesmo. Percebe como a meta fica muito mais concreta?
E agora que a meta anual virou meta trimestral, o próximo passo é transformar isso em execução no dia a dia, sem sobrecarga e sem perder consistência. Com a meta trimestral definida, a gente chega agora no coração da execução, a rotina. Porque meta sem rotina vira apenas intenção. E intenção, gente, sem ação diária, não gera resultado, essa é a verdade. Você descansa? Sim, você só não desliga a consistência desse jogo. Porque é o seguinte, pensa comigo, quantas horas da sua empresa estão sendo gastas em tarefas que não movem a sua meta principal? Tem um livro chamado Essencialismo que explica como eliminar o não essencial e como isso torna a chave de rotinas que realmente avançam em metas reais. Eu adoro esse livro, Larissa, minha esposa, ama esse livro. Aliás, é o livro predileto da minha esposa. E a relação da causa e efeito aqui é que a rotina gera espaço para o que é essencial, enquanto o essencial gera progresso diário. Na prática, é bem simples. Quando você organiza a sua rotina com intenção, você cria espaço para as ações que realmente fazem a meta avançar. E é aqui que entra o conceito da melhora de 1% ao dia. Um exemplo fácil para você assimilar, se a sua meta é saúde, esses 1% pode ser caminhar 10 minutos extra. Se a sua meta é para o seu negócio, esse 1% pode ser revisar uma proposta de cliente diariamente ou ajustar um pequeno processo que impacta o faturamento. Pequeno no dia, gigante no ano. E outro princípio importante também vem de um livro que eu gosto muito, que é Comece pelo Mais Difícil, de um autor chamado Brian Tracy. Ele mostra uma ideia muito clara, que é assim, resolva primeiro a tarefa mais importante do seu dia. Por quê? Porque quando você faz o que é mais relevante logo cedo, você ganha tração, ganha foco e entra em movimento. É como se o dia começasse com uma vitória, sabe? Com um gol, com um ponto teu. E essa sensação de avanço gera mais energia para você continuar executando. E agora eu quero te provocar com uma pergunta prática. Qual é a ação diária que, se você repetir todos os dias, aproxima você da sua meta prioritária de 2026? Para e escreve isso. Porque meta trimestral define o foco, mas é a rotina intencional que transforma plano em resultado. O próximo passo agora é a parte que realmente separa a intenção de resultado, o acompanhamento. Porque planejar é importante, mas acompanhar é o que transforma o plano em realidade. Sem acompanhamento, a meta vira só uma boa ideia, esquecida ao longo do tempo. Por isso, uma prática simples que eu recomendo é a revisão semanal. Normalmente eu faço essa revisão no domingo com apenas 2 perguntas e são bem objetivas, tá? Pergunta número 1. O que eu fiz essa semana que aproximou da minha meta? E a pergunta número 2, o que eu preciso ajustar para essa próxima semana? Simples, direto, aplicável. Tem um livro que se chama Seja Obcecado ou Seja Mediano. E ele mostra que a revisão constante cria uma espécie de ambição sustentável e evita que você entre no piloto automático. Na prática, o que não é revisado se desgasta. O que não é acompanhado perde prioridade. E isso se conecta diretamente com o método SMART que a gente construiu até aqui. Percebe a lógica? Não é a intenção que sustenta a sua meta. O que sustenta a sua meta é a rotina, o acompanhamento e os ajustes ao longo do caminho. Porque quem revisa, corrige. E quem corrige, com frequência, evolui com consistência. Já que a meta entrou no tema de revisão e acompanhamento, existe uma crença muito comum, principalmente entre quem é mais velho, que diz assim, plano a gente não conta pra ninguém, senão dá errado. Eu entendo de onde vem isso. Tem gente que torce contra, existe crítica, existe comparação. É verdade, essa é a verdade. Mas eu preciso te contar que a ciência explica que compartilhar suas metas vai aumentar drasticamente as chances de você conquistá-la. Meta guardada só na cabeça tem muito menos força do que a meta que é escrita e compartilhada com as pessoas certas. E a chave está exatamente nisso, pessoas certas. Você não precisa, e nem deve, inclusive, contar suas metas para quem não joga o mesmo jogo que você, mas deve sim compartilhar com quem caminha com você. Seu cônjuge, um mentor, uma amiga que realmente fecha contigo. Alguém para quem você possa dizer, essa é minha meta para 2026. Esse é meu plano para as próximas 12 semanas. E essa pessoa vai te apoiar, vai te confrontar se precisar, vai te lembrar daquilo que você mesmo prometeu para você. Então vamos fazer um combinado aqui. Hoje, depois que você terminar esse vídeo aqui, esse conteúdo, você vai escolher uma pessoa e vai mandar uma mensagem simples, assim,
Comecei a estruturar as minhas metas para os próximos meses de 2026. Uma meta importante para mim é essa. Aí você escreve e explica a meta. Meu plano para as próximas 12 semanas é esse. Explica também. Quero que você me cobre disso. E eu vou te atualizar a cada X dias, 7 dias. E assim você cria um compromisso externo. Porque sozinho é muito mais fácil negociar com você mesmo. Agora, quando você sabe que alguém vai perguntar, e aí, como que você avançou naquela meta? Que alguém vai te dar aquela cobrada, o seu comportamento muda. Então, use isso a seu favor. Compartilhe com quem está realmente com você, fechado com você, não com qualquer um. E pare de usar a crença, plano não se conta para ninguém, com a desculpa de não se comprometer com nada. Agora, para finalizar, chegou a hora da gente amarrar tudo que a gente conversou até aqui neste vídeo, nesse conteúdo sobre planejamento de metas. Vamos relembrar. A gente começou pela direção. Antes de acelerar, você parou para se perguntar se estava indo para o lugar certo e escolheu uma área prioritária para 2026. Depois, a gente entrou na meta SMART. Você viu que quero melhorar não é meta. Meta é o quê, quanto, como, onde, medir, clareza, especificidade. E com essa clareza a gente sai do planejamento anual e a gente foi para o planejamento trimestral. Você quebrou o ano em 4 ciclos de 12 semanas e o que traz foco e senso de urgência. Aí a gente entra na rotina e na melhora de 1% ao dia. Você entendeu que não precisa de uma vida perfeita, mas de blocos diários de foco e de disciplina. Depois disso, a gente falou sobre como a gente acompanha e revisa. Porque meta é para ser batida e não para virar ferramenta de desculpa. Essa é a verdade. E que revisar o comportamento semanal é tão importante quanto olhar para o resultado final. E por fim, a gente chega ao compromisso externo. Você viu que escrever, planejar e compartilhar com pessoas certas aumenta muito a chance de execução. Agora, vem a parte mais importante de todo esse vídeo. O que você vai fazer nas próximas 24 horas com tudo que você aprendeu aqui? E é aí que eu vou te propor um pequeno desafio. Anota aí. Primeiro, escreve uma meta SMART para 2026 na área que hoje é prioridade para você. Não precisa estar perfeito não, tá? Precisa só estar no papel. A segunda coisa é desenhe um plano de 12 semanas para essa meta, com 2 ou 3 ações principais para o primeiro trimestre. Terceiro é defina um plano mínimo semanal. Qual vai ser o seu bloco diário de foco? E aí escreve o horário, a duração e os dias que você vai fazer isso. A quarta coisa é mandar uma mensagem para uma pessoa de confiança sobre o seu plano de 12 semanas e o pedido claro para que essa pessoa te cobre, te lembre, fique provocando você. Se você fizer isso, nas próximas 24 horas, você já estará na frente de muita gente que passa o ano inteiro reclamando da crise do mercado do algoritmo, mas nunca dedica 1 hora para estruturar as próprias metas. E lembre-se do que eu sempre falo, o trabalho devolve, a disciplina devolve e o planejamento também devolve, tá? Mas é só para quem começa. 2026 pode ser mais um ano igual aos outros, ou pode ser o ano em que você olha para os números da sua empresa, para os resultados pessoais da tua vida, para a sua saúde e fala: dessa vez, eu não só sonhei, eu não só criei alto, eu me organizei melhor, eu executei e deu certo. E nesse vídeo aqui, você está assistindo, eu espero ter mostrado para você algo importante para você enxergar o caminho. E agora no finalzinho eu vou te pedir 2 coisas, tá? Primeiro, compartilha esse vídeo, esse episódio com mais alguém que você quer ver crescer em 2026. Pode ser um sócio, um amigo, alguém da sua família, alguém importante que veio à sua cabeça. E segundo, deixa aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, desse episódio de hoje. E depois me conta se isso tudo deu certo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, no próximo JJ Podcast. Um forte abraço, valeu, tchau.